Então tá bom, gente. Ó, o tema de hoje é um tema bastante denso. O título vocês já viram, é o censo e as religiões no Brasil. O censo é um instrumento que o Império do Brasil criou no século XIX. O primeiro censo aconteceu em 1872 e ele servia para medir as grandezas do Império. Ele serviu para muita coisa. Ele deu uma boa base de como foi a progressão da civilização brasileira ao longo das décadas. E para nós interessa o aspecto religioso. O censo de 1872 detectou uma coisa interessante: a presença de 99,7% de católicos no território do Império. Este foi um número grande, foi um número alto. Aqui, porém, cabe uma análise importante. Né? Como historiador, eu digo a vocês. O censo de 1872 aconteceu em um período em que, para você ser brasileiro, era necessário, para ter cidadania plena, que você fosse católico. O casamento válido era o casamento que o padre vigário fazia na matriz. Isso servia como atestado de cidadania. O batistério servia como certidão de nascimento. Então, a Igreja Católica era, naquela ocasião, como foi por muito tempo, né, em muitos países, um verdadeiro braço da sociedade, um braço do Estado. A Igreja Católica era a religião oficial. Então, tudo que ela fazia tinha um peso sobre isso. Portanto, era lógico que a maior parte das pessoas dissesse que fossem católicas. Em 1872, já havia religiões afro-brasileiras, mas aí quando fazia o recenseamento, por exemplo, em uma determinada cidade, infelizmente havia a mácula da escravidão, uma coisa vergonhosa que nós não podemos esquecer. Mas quando faziam um recenseamento ali numa determinada vila, numa determinada cidade, os senhores de escravo colocavam que todos aqueles seres humanos que estavam ali presos pela escravidão eram católicos, e não é sempre verdade isso. Também havia muito protestante que tinha medo de falar que era protestante, porque ele sofreria represálias. Então falava que era católico. Por isso, o censo de 1872 detectou que quase 100% da população imperial era constituída por católicos, o que, portanto, veja bem o que eu estou dizendo. Nunca foi verdade, tá? Nunca foi. E você mesmo sabe que dentro de uma comunidade católica há diferentes níveis de pertencimento. Nem todo mundo que está numa comunidade católica é exatamente católico, né? Ou ali no território da paróquia, eu quero dizer. Tem gente que está ali, mas na verdade a gente sabe que tem ali um pertença institucional, né? Tem uma pertença ali que não é exatamente uma pertença de fato, tá bom? Isso é um ponto importante. Mas vamos para outro ponto importante aqui, ó. Então esse foi o censo de 1872. De lá para cá aconteceu aí uma mudança bastante rápida no quadro religioso brasileiro. O censo de 1970, até esse censo de 1970, por 100 anos, a população do Brasil se manteve muito estável. Em 1970, por exemplo, o Brasil ainda tinha mais de 90% da sua população se declarando católica. Escute o que eu estou dizendo, há uma diferença em falar população 90% católica e população que se declara 90% católica. Ainda tinha muito dessa questão de que era importante falar que era católico para você se sentir entrosado na sociedade e tudo mais. Muito bem. De 1970 para cá começou um movimento que nos fez repensar muita coisa, que foi esse movimento do crescimento de um grupo religioso chamado Igrejas Evangélicas Pentecostais. Esse grupo cresceu. Os protestantes sempre estiveram no Brasil. Há uma diferença entre protestante e outras religiões aí, né, também chamadas de protestante. Os protestantes são aquelas igrejas históricas, portanto fazem parte do ecumenismo, né? Aquelas igrejas que nasceram nas reformas do século XVI. Tem então a igreja luterana, que é a primeira de todas, tem a igreja calvinista ou presbiteriana, que nasceu aí também no mesmo período. Depois tem a igreja, ou a comunhão anglicana, melhor dizendo, que nasceu no mesmo período, mas com características diferentes. Essas são as igrejas protestantes, tá bom? Elas são chamadas de protestantismo histórico. Elas são formadas por pessoas que têm muitas coisas em comum conosco, na verdade. E são também muito dados a trabalhos conjuntos com a Igreja Católica, trabalhos de caridade.
Eu já disse alguns exemplos ontem de comunidade protestante que divide o templo com a Igreja Católica aqui no Brasil. Isso é bonito, isso é belo. Então, porém, eles não são os chamados evangélicos, assim, sabe? É complicado. A palavra evangélica virou uma coisa que significa muita coisa e nenhuma coisa. Mas eu faço um recorte que eu quero que você siga para entender comigo. Protestantes são essas igrejas históricas, igrejas reformadas, tá? Igreja lá do século XVI que surgiu ali daquela reforma dos protestantes. Qualquer dia faremos um estudo sobre as reformas. Foi interessante também, tá? Foi bom. Quando aconteceu a reforma, a Igreja Católica também teve uma oportunidade de se repensar. A gente não precisa ter medo disso, como eu dizia para vocês, né? Foi, no fim das contas, positivo. O que mais que eu vou dizer a vocês? Sim, então tem os protestantes, que chegaram no Brasil no fim do século XIX, e tem os pentecostais, que aí passaram a chegar ao Brasil lentamente também, ali no começo do século XX, foram se constituindo em igrejas aí que foram essas as responsáveis por um crescimento. Primeiro, elas cresceram pegando membros dos protestantes. Foi isso que aconteceu, porque são nitidamente diferentes. As práticas e os ritos e tudo é bem diferente. Para os protestantes, o centro do culto de fato é a palavra. Para os pentecostais, o centro do culto é a emoção. Embora os pentecostais gostem de usar a Bíblia, né, para lá, para cá e tudo mais. Mas um fato é que a Bíblia não é o centro da religião deles. A religião deles está muito no universo, como eu disse ontem, o conceito de sociologia, está muito no nível da magia, né? Tudo ali eles acham que tem um demônio, tem um anjo, tem não sei o quê. Então tem muito isso, tá bom? Isso é importante para a gente saber. Então tem essas religiões pentecostais. Das religiões pentecostais, tem uma outra divisão que nasceu recentemente, a partir da década de 1980, 90, chamada igrejas neopentecostais. Essas igrejas neopentecostais e as pentecostais têm uma diferença. Se as pentecostais são centradas na magia, o que é uma igreja pentecostal? É Deus e amor, Assembleia de Deus, o que mais? Essa é pentecostal, né? Essas são pentecostais. Congregação cristã no Brasil. As neopentecostais, além da magia, tem alguns elementos próprios delas, específicos delas, como, por exemplo, a questão da teologia da prosperidade, que é, na verdade, um verdadeiro sacramento, né? É colocado nessa condição. Serei salvo e abençoado se eu der lá o meu contributo, o meu dízimo, a minha oferta maior que eu puder, vender minha casa e colocar lá. Essas igrejas neopentecostais também se destacaram por ter uma presença midiática muito forte, muito elaborada, por adquirir cadeias de rádio, cadeias de televisão. Mas a gente vai ter um dia só para falar disso, tá? E o principal, gente, nós vamos ver no fim. O que essas igrejas pentecostais e neopentecostais têm a ver com o tema de ontem, da matriz cultural e religiosa brasileira. Abrimos ontem e fecharemos no fim hoje aqui. Tá bem, pessoal? Olha só, então teve uma queda grande de católicos no Brasil nesse tempo, desde 1872, foi caindo lentamente. Na década de 1970, este tipo de queda começou a se acentuar rapidamente. E aí a gente viu com certa surpresa que na década de 1990 e na década passada também, de repente teve uma explosão gospel no Brasil. Teve uma explosão. Então, foi muito comum ver gente que antes não tinha nenhuma pertença religiosa falar, agora sou pentecostal, agora estou lá congregando, né, e tal. Pois é. Vamos entender o que aconteceu? Eu separei, gente, algumas listas que eu quero que vocês anotem. Uma lista de fatores internos do catolicismo, você vai anotar isso. Uma lista de fatores externos, 10 pontos de fatores internos, 10 pontos de fatores externos. Um elemento invisível no meio disso, fazendo aí uma parte que ninguém prestou atenção, e você, catequista, certamente está vendo isso em primeira mão, porque esse tipo de conteúdo que eu estou dando aqui é bastante original. Até para a academia brasileira, quando eu falar academia, né, as universidades, até para as universidades, este tema não é tão assim aprofundado muitas vezes, né? Salvo algum outro programa de pós-graduação. E depois eu vou colocar 5 fatores a considerar e 5 pontos positivos, tá? Vamos lá, vamos para essa lista aqui. Essas várias listas, melhor dizendo. Primeiro, o catolicismo, então, teve assim uma... Vou começar a melhorar a frase. Houve uma queda na declaração de pessoas que falavam que eram católicas. É diferente de você falar que a Igreja Católica perdeu fiéis.
Ah, não é a mesma coisa? Gente, na verdade não é a mesma coisa, eu vou explicar para você sem medo nenhum. Lá em 1872, que teve o primeiro censo, nem todo mundo era católico já. Em 1970, muita gente que falava que era católico não era. Em 2020, vamos falar melhor, em 2021, quando vai acontecer o censo, muita gente que vai dizer que é católico não é católico. Fato, isso é um fato, tá? E vou daqui a pouco fazer um comentário que você vai entender o que eu estou dizendo. Mas aqui, ó, nos fatores internos, quais seriam as causas para a diminuição do pertencimento à Igreja Católica, da autodeclaração que sou católico ou não? Primeiro, teve algumas coisas dentro da igreja que ajudaram, sim, que acabaram influenciando para que as pessoas se declarassem isso ou não. A primeira foi uma centralização clerical. O que é essa centralização clerical? Decisões importantes e iniciativas que têm que ser mais flexíveis, historicamente na Igreja Católica, ficaram concentradas na figura do padre, do presbítero. E isso nos engessou muito, porque os padres no Brasil nunca foram em número suficiente. Em 2000, no ano 2000, no ano do jubileu, por exemplo, o Brasil precisava de 100 mil padres. 100 mil padres. Existiam 100 mil comunidades, eu lembro desse dado, você também lembra. Mas o Brasil tinha 66 mil padres e a maioria era estrangeiro. Isso no ano 2000, gente. É maluco falar isso, que no ano 2000, o Brasil, a maioria dos padres era estrangeiro. É curioso. Muitas congregações, né, muitos padres em missão aqui. Então essa centralização clerical, que é o primeiro ponto, engessava toda a estrutura, porque tudo dependia da figura do padre, não é? Coisa que não tem nas iniciativas pentecostais. Cada pessoa ali, ela se briga lá com o pastor dela, ela sai, abre um lugar lá e fala que é a igreja tal, renovada, igreja evangélica reformada, igreja evangélica renovada, igreja evangélica, sei lá, vai colocando nomes para se diferenciar da outra, né? Entenderam? Porém, então, o primeiro ponto é a centralização clerical. Não nos ajudou, só nos engessou mesmo. Tá? Tinha muita cidade que viu as periferias crescer e, porque, sei lá, talvez não tinha um padre só, não dava conta de atender a todo mundo, não abria novas comunidades. Né? E o laicato não se movia, o laicato era muito preso nessa sombra do clero. E não pode acontecer isso. Nós somos um corpo, e o corpo tem sim, né, ao seu clero, mas a gente também é parte. Temos um sacerdócio chamado sacerdócio universal dos fiéis, né? Um sacerdócio que nos ajuda, como leigos, a exercer nossa missão no mundo, tá? Que é diferente do sacerdócio ordenado, que para nós é um dom inestimável. Segundo ponto, número insuficiente de padres, que eu acabei mencionando no ponto 1 já. Por isso gerava uma desassistência em regiões que estavam crescendo. A partir da década de 1970, várias cidades do Brasil tiveram um crescimento radicalmente grande. Então, isso acabou levando as pessoas a irem para as periferias, acabou tirando as pessoas das suas comunidades rurais no campo e levando-as para as cidades, onde lá elas não tinham mais o conforto da sua capela, e ali elas ficavam desenraizadas. Então isso fez com que muita gente mudasse de religião. Primeiro ponto, então, centralização do clero. Segundo ponto, clero insuficiente. Isso nos anos todos anteriores aí até hoje. Terceiro ponto, estruturas eclesiais rígidas. Né? O que são as estruturas eclesiais? São os nossos centros de decisão rígidos. Até hoje ainda a gente tem que combater esse mal da rigidez. O que é uma estrutura eclesial rígida? Por exemplo, muita coisa acontecendo no território da diocese e às vezes o bispo não fica sabendo porque a cúria não tem mecanismos de saber o que está acontecendo e aí aquela sequência de coisas que ele precisa fazer acaba impedindo que ele olhe para outras coisas fora do seu ministério. Precisaria. Né? Acontece muito com os nossos padres isso. Muitos dos nossos padres gastam um tempo enorme tendo que preencher papéis aí é coisa que tem, né? Funcionário, administração de bens, assuntos econômicos, e tem que ser o padre, né? Porque não tem outra pessoa às vezes para colocar, e ele com isso gasta o tempo. E isso faz o ministério do padre ficar muito preso nisso, não como ele gostaria de estar, às vezes, lá onde está acontecendo as coisas com as pessoas, né? Ele fica preso nessas questões. Isso é uma estrutura eclesial rígida. Por exemplo, as nossas secretarias paroquiais, por exemplo. Eu sei que tem muitas secretárias nos acompanhando hoje. Mas vocês devem lembrar das secretárias que existiam antes de vocês. Era uma grande rigidez naquele tempo, muitas vezes.
Uma pessoa não muito católica chegava para batizar o filho e a secretária, às vezes, na correria, para lá, para cá, resolvendo assunto de dízimo, assunto de pastoral, assunto de agenda paroquial, acabava nem dando atenção para aquela pessoa. A pessoa tinha uma péssima impressão da comunidade. O que ela fazia? Nem batizava o filho, nem casava, ela ia embora. Nem fala, não, aqui não. Isso eu não preciso disso. Tudo, a estrutura eclesial tem até na catequese, se você quer saber. Tem até na catequese, né? Hoje não é o assunto, porém. Mas a estrutura eclesial rígida tem que ser alterada, tem que ser repensada. O que mais? Quarto ponto. Quarto ponto é uma estabilidade da evangelização. Preste atenção nesse quarto ponto, que ele existe até hoje. Ele é curiosíssimo. Você já escutou a expressão vender por inércia? Você sabe o que significa vender por inércia? Vender por inércia é quando, por exemplo, existe uma marca muito famosa de qualquer coisa e essa marca não precisa nem fazer propaganda porque ela já será lembrada pelas pessoas. Isso é vender por inércia. Tem uma marca de aparelhos telefônicos, né, de aparelhos celulares, que ela não precisa fazer propaganda, ela nem faz. Ela faz um modelo muito parecido com o modelo anterior, só que ela coloca, por exemplo, telefone 11, telefone 12, e aí ela lança uma breve propaganda só com o telefone escrito chegou, né, chegou o número 12. Isso forma filas em lugares de todo mundo para adquirir aquele lá que é a grande mudança e tal, que nem é tão diferente. Olha que interessante. A identificação daquela marca com qualidade ficou tão grande que as pessoas nem precisam se preocupar. Na verdade, as pessoas entendem que aquela marca é parte de um estilo, sabe? É parte, aquilo agrega para a vida delas, de tão qualidade que tem que agrega, e não o contrário. Entenderam? É isso, vender por inércia é isso. Muitas vezes, catequista, ministro da palavra que está nos acompanhando, né? Todo mundo que está aqui hoje, religiosas, presbíteros, muitas vezes a gente pensa que está vendendo por inércia no catolicismo, que a gente está evangelizando por inércia. Não estamos. Não está acontecendo isso mais. Por que antes a gente evangelizava por inércia? Porque nós éramos a grande, a única, praticamente, força religiosa. A cultura se baseava nos parâmetros católicos. Ainda hoje ela se baseia, essa é a verdade. Mas hoje nós temos uma espécie, já que eu estou falando de termos comerciais, né? Temos uma espécie de concorrência com outros agentes do campo religioso. Então hoje, se uma secretária paroquial fechar a cara e falar assim para aquele pai que não é tão católico, aquela mãe, vem aqui mês que vem, hoje eu não vou preencher sua ficha de batismo não. Você acha que a pessoa volta? Ela não volta. Ela não vai voltar. Antes elas até voltavam humilhados porque era a única coisa que tinha para fazer, era uma única opção religiosa. Hoje não. Entendeu? Então essa coisa de evangelizar por inércia, no comodismo, fazendo as coisas como sempre foram feitas, não cola mais. Não cola mais. Entendeu? Muito bem. Então é isso aí. Vamos retomar os pontos que eu falei. Primeiro, centralidade clerical. Segundo, clero insuficiente. Terceiro, estruturas eclesiais rígidas. Quarto, estabilidade na evangelização ou vender por inércia. Talvez a irmã Socorro, se tiver aqui, tá anotando tudo, ou alguém mais está anotando. Pode anotar mesmo. Aqui, pondo aqui. Vamos para o próximo ponto aqui. O próximo ponto é uma constatação de pessoas mais simples, de pessoas assim que não tiveram uma boa evangelização e falam o seguinte: quando às vezes eu vou para cidades diferentes, eu gosto muito de conversar com as pessoas que eu encontro, às vezes na rodoviária, no aeroporto, no ponto de ônibus, na padaria. Adoro em padaria, estou sentindo falta de ir nas padarias, né? É muito bom. Então, eu cheguei em Belém do Pará uma vez, né? Lá um abraço para a Aurelina da Paulos, né? Para o Lucas, né? Da Paulos de Belém. E lá em Belém é uma cidade muito bonita. Aí eu fui dar umas voltas, né? Fui lá e falei, vou tomar aqui um cafezinho, eu gosto, né? Sentei lá, peguei esse peguei esse chapéu, pus na mesa assim, né? Comecei a tomar meu café e tal. Aí chegou um senhor, aí ele viu, né? Eu tava ali com um livro, tinha foto do Papa lá. Aí ele falou desse jeito: ei, esse Papa é muito bom, esse Papa é porreta. Aí eu falei: que bom, o senhor gosta do Papa? Então pega esse livro de presente pro senhor. Eu falei: muito obrigado, meu filho. Eu sou evangélico, mas eu gosto do Papa. Mas como é que o senhor está falando que o Papa é muito bom e é evangélico? Meu filho, dá muito trabalho ser católico, viu? Aí olha a frase dele, escute a frase dele. Dá muito trabalho ser católico. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Para uma pessoa que não tem uma grande vivência na fé, para uma pessoa que foi levemente evangelizada, na cabeça dela, gente,
É como aquelas pessoas simples também falam assim, né? Igreja é tudo igual, muda a placa. Você sabe que não é verdade, a gente sabe disso. Mas eles falam. Aí, ele me contou a história, né? Justamente envolvia nessa história um personagem que é a própria secretária paroquial, envolvia um ministro, enfim, ele não foi bem acolhido na comunidade católica. E ele queria batizar o neto e não conseguia, mas aí ele foi lá na outra igreja e batizou lá o neto, que já era até maior de idade. Vocês estão entendendo? E ele explicou em poucas palavras, dá trabalho ser católico. Isto foi um tapa na cara que eu tomei. Meu chapéu até voou, foi voando. Mas eu deixei o livro, ele gostou, ele falou pra mim, ah, tem a imagem de Nossa Senhora guardada dentro do meu guarda-roupa, tá lá, né? O pastor é muito bom. O pastor tem umas ideias que não bate muito com a Bíblia, mas é um bom pastor, nos acompanha, é carinhoso, né? Trata bem as crianças, trata bem o povo. Ai, que pena, né, gente? Olha só. Perdemos uma alma dessas assim, né? Uma pena. Mas, segundo então ele, dá trabalho ser católico. Esse aqui é o 6º ponto. 7º ponto. 7º ponto. Agora você preste atenção. Se segura na cadeira esse 7º ponto, por favor. O público majoritário dessa parte vai se segurar na cadeira. O 7º ponto é simplesmente uma catequese insuficiente e ela foi a causa de muitas das consequências acima. Quando eu falo catequese insuficiente, eu falei brincando para você se segurar na cadeira, fique tranquila que a catequese insuficiente, porém, não é uma coisa só da catequista, só do catequista. Ela é uma coisa da igreja, do corpo eclesial. A nossa igreja ficou evangelizando por inércia, éramos uma grande força religiosa e não prestamos atenção, de repente houve uma série de mudanças, né, e a gente acabou catequizando menos do que deveria, o tempo mudou, várias coisas difíceis de encontrar, entraram em ação aí, né? E aconteceu isso, tá? A catequese foi insuficiente, tá?